Muito bem, podemos tirar as máscaras agora. Só para mostrar para o pessoal que nós estamos nos cuidando aqui com álcool gel. Temos até um suquinho de uva aqui hoje, patrocínio aí da família Reded. Bom dia aí, vamos começar pelo canto aí. Zene, se apresente. Bom dia, eu sou a Zeniele. Feliz sábado, que Deus abençoe vocês. Bom dia, feliz sábado a todos. Sou o Rudy, que Deus abençoe a cada um. Meu nome é Bruno Alves, estamos aqui nessa manhã louvando o nome de Deus através da lição, né? Pronto, resolvendo o problema do microfone aí, tá tudo certo, começa ao vivo, dá um negócio, né? Bom dia, um feliz sábado para você que está aí em casa assistindo conosco, já vai dando o seu oi ali no chat. Pessoal, já vou avisando já desde já, nós vamos fazer a lição hoje um pouquinho mais curta, porque nós teremos uma programação especial aí feita pela União, pela associação, que será transmitida a partir das 10 horas, tá? E nós voltaremos após as 11 horas com louvor, com a pregação do Demétrio, nosso sorteio e tudo mais. Mas deixa eu até falar, inclusive, do sorteio, enquanto o pessoal vai dando um oi aqui. Bom dia, Celinha, bom dia, Renato. Que hoje nós temos sorteio também para as crianças. Se você que está com o seu filho, sobrinho aí, está assistindo, precisa tirar uma foto dele e colocar ou nas redes sociais ou mandar para a gente ali no grupo do Espaço Bacaxeri, no grupo ali do Tingui, do Vila Esperança, né, pastor? Manda para você aí. Isso, que o pastor encaminha para a gente, porque para participar do sorteio aqui das crianças, precisa estar assistindo e comprovar com foto, né? Porque os adultos a gente sabe que está online, mas as crianças a gente não sabe, então precisa da foto. Então, só para mostrar, nós temos aqui, ó, Bíblia para crianças, hoje para o sorteio. Temos uma Bíblia aqui do Pequeno Guerreiro. Por mais que você não seja do Pequenos Guerreiros aqui, né, do Aventureiros, todos nós somos guerreiros perante Deus, né? Então é isso aí. E olha que legal também, um devocional dos 3 palavrinhas, hein, gente? Olha que legal esse aqui, esse eu quero participar. Então, se a sua criança, seu sobrinho, seu filho está assistindo, seu neto, seja quem for, se está assistindo aí, quer participar do sorteio para as crianças precisa mandar foto para participar do sorteio hoje, hein? Então, aí a Rebeca e a Raíssa, que normalmente estão nos assistindo, e essa ideia aqui foi por causa delas, né? Porque elas estão todo sábado acompanhando com a gente, mas elas falaram que não ganham nenhum sorteio. Então, se você quiser ganhar um sorteio hoje, das crianças, precisa mandar a sua foto. E para os adultos, nós temos aqui mais uma lição para sorteio, e temos também aqui mais uma Bíblia de estudos. E lembrando que no sábado passado nós fizemos aquela palavrinha da esperança e deu certo. Para esse sábado vai ser o seguinte, vai aparecer a foto do nosso pastor na tela. E você vai ter que contar quantas vezes o nosso pastor apareceu aí na sua tela hoje, hein? Vamos ver quem que está de olho. Gente, eu vou dizer a partir de quando que vai valer essa foto, tá bom? Vamos fazer oração para iniciar, né? Porque senão eu fico falando aqui e a gente não começa. Quem vai fazer oração aí para nós hoje? Vai lá, Rudy. Querido e bom Deus, nessa manhã de sábado, queremos pedir neste momento o batismo do Espírito Santo, que Ele venha nos guiar, nos conduzir e ser o nosso professor. Dá-nos a Tua paz e o Teu perdão, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para o Orimar, também aqui para a Marleide e para a Carol Castro. Bom dia, feliz sábado para vocês aí que nos assistem. Tem mais gente assistindo, mas o pessoal não coloca oi, eu não sei. Então vai colocando o seu oi, seu nome aí, para eu dar um oi especial para você. Mas isso aí, durante essa semana falamos sobre um assunto que para mim, eu estava até falando com a Zene, né, Zene? Um assunto polêmico aí, né? Acho que é polêmico, Bruno? Eu não acho que é polêmico, é a questão que a gente não para analisar certos aspectos do estudo da Bíblia. E isso vai esclarecendo como deve ser feito o estudo da Bíblia. Então, a questão é sempre equilíbrio. Então, ali a lição dessa semana ele coloca alguns pontos que às vezes a gente vê que algumas pessoas elas acabam divergindo, por quê? Porque leva muito um aspecto muito à frente do que realmente é para ser levado. Então, a lição dessa semana ela mantém para você ter um equilíbrio e verificar se aquele aspecto que você tem de vida está seguindo os princípios bíblicos. Ela também fala também sobre a Bíblia ser uma autoridade. O que significa a Bíblia ser autoridade? Antes da gente entrar nesses aspectos aí, né, que é importante.
Hoje os microfones estão dando probleminha aqui, mas a gente já está resolvendo. Hoje, se era para passar corona, passa álcool em gel nos microfones aí. Ainda bem que já passamos o álcool gel já em passamos todos os inicialmente. Exatamente. Dá mais um pouquinho de álcool para a Arzene, né? Na dúvida, né? Joga álcool nela. Mas não põe fogo, por favor. Muito bem. A Bíblia como autoridade, nada deve estar acima da Bíblia. Nada. Então, eu posso... Porque, assim, todo mundo tem a sua vivência, sua cultura, suas tradições, suas filosofias, enfim. Tudo isso faz com que a gente tenha a possibilidade de raciocinar e ter os nossos pensamentos, né, e tal. Mas nenhuma dessas situações deve sobrepor a Bíblia. A Bíblia é a base de tudo, então ela é autoridade. Se seja revelação, seja conselhos, seja tradição, eu nasci de tal forma, ou isso, aquilo, isso deve estar baseado na Bíblia, se eu quiser isso como conselho e como condução para a minha vida. Se não condiz, se não estiver interligado com os conselhos da Bíblia, então não valem. Mas vou puxando o assunto, por isso que eu falo que é assunto polêmico, né? Porque vocês sabem que existem mais de 42 mil igrejas que se baseiam na Bíblia. Mas parece até contraditório essa situação, né? Como assim? Por que, se baseiam na Bíblia, por que existe mais de 42 mil tipos de igreja? Por que está acontecendo isso no nosso mundo aí? A gente pode pegar dentro desse contexto, analisar a seguinte situação. Cada um faz uma análise, cada um faz uma interpretação da Bíblia. Tem uma frase que diz assim: muito mais vale uma sentença da Bíblia do que 1000 palavras ou filosofias humanas. Então, quando a gente pega várias denominações, né, seguem o mesmo princípio, mas tem o quê? A interpretação, que é a exegese que fazem da Bíblia. E tem muitas pessoas que são descrentes e tudo mais que não creem na Bíblia, tentam desacreditar ela como palavra, né, de Deus. E é uma das coisas que mais me preocupa, porque dentro dessa interpretação, as pessoas, o mundo lá fora, filosófico, científico, diz que a Bíblia ela não é científica. Todos nós aqui já estudamos. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: aonde há água, há vida? Não sei essa frase, eu ia falar já do fogo. Essa? Aonde há água, há vida. Mas aonde há água, há água. Já viu ter vida no deserto? Há pessoas que passam pelo deserto, animais, mas não vivem no deserto. Mas lá tem água, mas não tem vida. Então a gente pode fazer algumas comparações. Em relação à Bíblia, a Bíblia, né, para nós, é a nossa fundamentação teológica. Nada do que tem na Bíblia é relativo, porque a gente vê o grau de complexidade dela. Quando a gente olha lá, essa questão científica, você pega lá o próprio Adão. Deus fez Adão, e logo depois ele fez a mulher. Mas para ele fazer a mulher, o que ele fez com Adão? Adão caiu num sono, e isso é o quê? Anestesia. Quando você pega e vê lá Deus tirando a mulher da costela, isso é o quê? Uma cirurgia. É uma cirurgia, mas é o quê? É uma clonagem, porque é da medula óssea que você tira, né, para você poder clonar. E aí também é cultura aqui. Depois Deus ele faz o quê? Ele fecha a costela com carne. O que é isso? Uma cirurgia, né? Do quê? Quando pega e tira de um lugar, é um enxerto, né? É uma plástica que Deus está fazendo. A Bíblia é científica. Deus ele não está preocupado em explicar como ele fez as coisas. Ele só está preocupado em falar que ele fez. E as pessoas não aceitam. Acho que isso, para mim, é muito contraditório. Descrer num Deus que fez todas as coisas e acreditar que tudo surgiu do nada. Aí, nessas horas, o cético sou eu. Porque eu não vejo um passarinho surgindo do nada. E muito menos um avião. E agora que a gente entrou na parte de racionalização da Bíblia... Já foi para o final, mas está tudo interligado, né? Mas eu acho que... O que é a racionalização? O que é racional? O iluminismo trouxe a ideia de que racional é você colocar em laboratório, testar e comprovar.
Só que a própria teoria da evolução você não consegue colocar em laboratório e comprovar. Eles tentaram agora colocando no CERN lá nos Estados Unidos e eles não conseguem comprovar a evolução. Então fica nessa briga. Ah, mas a evolução existiu, mas e por que não a criação? Ah, porque a criação não é comprovada em laboratório e a evolução é. Então é uma questão interessante que acaba sendo um jogo de fé e não de racionalização, entendeu? A fé é o que move as pessoas, e independente se é em Deus ou não, porque eles têm que ter fé que a evolução aconteceu. E então a gente traz isso. E, Rude, uma coisa também que me preocupa muito, a gente vai agora para a tradição, às vezes a gente conversou aqui sobre ter várias religiões, pessoas que estudam interpretação, mas tem pessoas que também não estudam. Elas seguem o quê? O que o pai diz, o que a avó diz, o que a bisavó diz. Minha família sempre fez isso. Minha família sempre fez dessa forma. Meu pai me ensinou dessa forma. E aí que tá. Por que eu faço o que meu pai fez? Não, pode ser bom, pode ser ruim, mas eu tenho que comprovar com o quê? Com a minha leitura na Bíblia. Então, a racionalização é um extremo, vamos dizer assim, e a tradição é outro, onde eu deixo de fazer coisas porque eu creio em boatos de outras pessoas e não por mim mesmo. A tradição justamente é isso. A tradição é uma coisa que passa, um conhecimento que se passa ao longo do tempo, onde eu não comprovo biblicamente. Eu vou viver o que me falam, não o que eu aprendi. Exatamente. Então, e é por isso que eu falei que essa lição é a lição do equilíbrio. Eu tenho que fazer meu culto racional, que nem diz Romanos 2. O culto nosso é racional. Mas a questão ali que Paulo trata a gente tem que pensar para adorar a Deus. Adorar a Deus vamos dizer assim, é uma mistura de emoção com razão. Eu não posso ser muita emoção, que depois a gente vai falar de experiência, né? Não posso ser muito emoção e não posso ser muito razão. É encontrar o equilíbrio e sempre pensar que Deus é um Deus lógico. Nada que Deus faça é além do normal. Deus é um Deus lógico. Aonde a gente não entende a lógica é onde a gente tem que entender pela emoção. Por exemplo, a ressurreição. A ressurreição, se você é uma pessoa racional, você não vai acreditar que ela existiu. Você não consegue levar para o laboratório, mas é onde eu, como cidadão do céu, como cristão, como tenho fé, nesse momento aqui, é onde eu não sei explicar racionalmente, é onde a minha fé vai prevalecer, é onde a minha emoção vai prevalecer, porque eu creio que um Deus que fez essa cirurgia de forma racional é um Deus, sim, que tem poder suficiente para ressuscitar pessoas. Então, eu tenho que ter sempre esse equilíbrio. Na adoração, Deus é um Deus de equilíbrio. Ele fala para a gente manter um equilíbrio em tudo. Então, é esse equilíbrio que a lição vem fazendo você colocar na sua vida. Total, para lembrar, né? A questão da tradição que nós estávamos falando, né, Zene? Quando a gente fala de tradição, não tem como a gente não lembrar dos fariseus, né? Então, né, vocês estão explicando muito bem sobre a questão da razão e coisa e tal, mas a tradição, para mim, eu acho que é uma das coisas que mais pega a questão de favorecer e muitas pessoas acima da palavra de Deus, né? Então, Jesus ele veio justamente para mostrar isso, né? Que quando ele veio ali no meio dos fariseus e eles falavam sobre, gente, se você vai ler até ali depois daquele milagre de pães e peixes, eles falam sobre o jeito que eles estavam, a higiene da mão dos discípulos, querendo falar isso mais do que a palavra de Deus. Então, o evangelho deve ser maior do que a tradição. O que é tradição para você, Zene? E para a gente entender rapidinho, eu quero saber, vai lá, Zene, fala. Então, a tradição é aquilo que você faz repetidamente, e sem raciocinar, na verdade, né? Porque você vem repetindo os passos de alguém, e aquilo entra no teu inconsciente ou no inconsciente coletivo, e as pessoas começam a repetir sem pensar, peraí, mas por que eu estou fazendo isso? Isso é correto? Mas aí a gente cai, só complementando um pouquinho o que o Bruno estava falando, ainda depois de Cristo aqui, agora já na questão histórica mesmo, a gente vê um pouquinho antes do iluminismo mesmo, a religião era que comandava tudo, mas comandava de que forma? De forma de tradição e através do medo, né? Tudo era assim, Deus o centro, mas, na verdade, a religião moldando tudo, certo? E aí entra o iluminismo tirando Deus de cena e colocando assim a razão. Agora você quase é o seu Deus, você pode pensar, e aí nós caímos num outro extremo. Porque nós não podemos tirar Deus do centro.
nós podemos ter razão, sim, sermos racionais, mas entender qual que é a vontade do Senhor para nós. Por isso que nós temos que ter a Bíblia sempre como base, porque independente do que você estuda, independente do teu nível cultural, você não pode deixar de recorrer à Bíblia como o teu norte. Não pode escapar muito disso, né? E eu vejo assim, eu sou de família que a minha mãe era católica roxa, né? Minha mãe era até benzedeira, para vocês terem ideia. E a minha avó paterna ainda é. E a gente chega assim na casa dela, cheia de santos e tudo, e ela diz assim: eu nasci católica, vou morrer católica. E sabe, de não poder se abrir a um conhecimento. Agora, sim, ela vendo a nossa família, né, depois de muitos anos, ela até balança um pouquinho, mas eu cresci ouvindo a minha avó dizendo assim, eu nasci. E aí você vê uma frase contraditória até, porque ela, mesmo sabendo que pode existir uma verdade além daquela que ela conhece, não dá o braço a torcer pela tradição. Meus pais foram assim, e eu vou morrer assim, nem que esteja errada, mas vou morrer dessa maneira. Eu vou dar até um exemplo de uma história que eu achei muito engraçada, de uma pessoa que estava fazendo um peixe, e ela toda vez, ela aprendeu com a mãe dela que tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe para fazer o peixe. Aí ela resolveu pensar, mas por que eu tinha que fazer isso? Perguntou para a mãe, por que você me ensinou que tinha que cortar o rabo e a cabeça do peixe? Porque minha mãe me ensinou assim. Aí vamos perguntar para a avó por que era. Por que você corta a cabeça e o rabo? Porque a frigideira que eu fazia era pequena, daí não cabia, daí tinha que cortar a cabeça e o rabo. Aí eles estavam fazendo já com uma frigideira gigante e nem sabiam por quê. E às vezes, você vê que é interessante esse negócio da tradição. Esse é o paradigma, que na verdade não é errado ter tradição, mas desde que ela não sobressaia a palavra de Deus. Exatamente. É E na Bíblia, o Senhor ele dá uma pincelada nisso aí, numa situação que os rapazes, por exemplo, os filhos, eles eram responsáveis pelos pais, certo? E eles tinham que cuidar dos pais até o fim da vida. E aí existia uma situação que, se um filho resolvesse doar todos os seus bens para Deus, ele ficava desobrigado de cuidar dos pais. Mas assim, você dedicar a sua vida a Deus não é bom? É bom, né? Você viver uma vida assim inteiramente para a obra, deixar os seus bens, as suas finanças, hoje num mundo totalmente material, que as pessoas matam por dinheiro, fazem tanta coisa por dinheiro, você se desligar disso aí é maravilhoso. Porém, o que estava acontecendo aqui? A pessoa ficava desobrigada, mas qual que é um dos mandamentos? Honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe quer dizer cuidar deles pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, a tradição dessa época, embora parecesse bonita, olha, eu dou tudo, e aí eu fico desobrigado. Mas aí ela vinha contra o mandamento. Então, a tradição não pode invalidar a palavra de Deus. Ela é boa, muitas coisas assim, até tem muita coisa na tradição que faz com que as pessoas sejam boas, melhores. Eu tenho tanta coisa que eu poderia contar aqui da minha família que faz com que eu seja essa pessoa hoje. E eu posso dizer que muita coisa é boa, mas nenhuma tradição, por melhor que seja, pode invalidar a palavra de Deus. Eu vou até colocar aqui a frase do Josias. É esse que é seu amigo, Zeni? Josias Fazolin Medeiros. Deixa eu dar um oi pro pessoal que está aqui. Elaine Vec, feliz sábado. Eduardo Bedin, feliz sábado. Marli, bom dia. Karina, aí, a sua esposa mais uma vez assistindo aí. Tal mãe, tal filha, bom dia, queridos. Tem que falar o nome que eu não sei, não consigo identificar quem que é. Elaine, bom dia. Miltinho e João, manda a foto do João para participar do sorteio. Jaque, bom dia. Edna Melo, Thaís, bom dia, Thaís, Maria e o Beto, né? Casa da Ali, bom dia aí para todo o pessoal aí, Ali, Júri e as crianças. Crianças não, tá tudo grande já, né? Zélia Fernandes, Sabrina Mota. Zélia é sua mãe, né? Toda vez eu olho, eu nunca lembro que é sua mãe. Continua aí, Zene, vai lá. Depois vem Sabrina Mota, Miriam Melo, Terezinha Medeiros, provavelmente a esposa do Josias Medeiros, aí meu amigo. Jackson, a Simone Palácio, a Zene, estamos ligados aí, a equipe da Telesom, ligados aí, um beijo para vocês, meus colegas. E mais à noite teremos aí Mais à noite teremos uma live especial com patrocínio da Telesom. Isso aí. E aqui o Josias, seu amigo, falando aí sobre a lição que você estava falando. Isso. Pode ler, Zene. Muitas tradições até surgem com bom propósito, mas acabam
acabam se tornando meros costumes impensados e sem propósitos. Acaba que muitos as confundem com doutrinas. Isso é puxado, né? É bem difícil, porque dentro das tradições, a gente vê lá o período farisaico, a tradição deles guardarem o sábado, que na verdade era mais uma transgressão do que uma guarda, né? Eles faziam várias leis relacionadas ao sábado, e uma delas era que você não poderia carregar dois lenços porque você transgredia o sábado. Então o que eles faziam? Costuravam o lenço no bolso da calça. Dava um jeitinho brasileiro, nem era brasileiro. Então né? aí já vem com uma tradição. E dentro dessas tradições, dos costumes, também tem a cultura. E aí essa questão da cultura também é passada assim, ó. A gente vê a questão da cultura nos nossos dias em relação ao sábado. Vamos falar nessa questão da guarda do sábado. A cultura que nós temos hoje, para mim, é um grande peso. E eu falo isso porque também, às vezes, eu cometo essas transgressões. No sentido assim, às vezes eu venho na igreja, participo e tudo mais, vou para casa, almoço, tiro uma soneca e vou visitar minha mãe. Aí visito a minha mãe e tudo mais, mas eu não estou ajudando o próximo. Né? Não estou fazendo o que eu deveria de estar fazendo no sábado. E tem outras questões que a gente pode ver que eu cometia no começo. Eu ia na igreja no sábado, participava de toda a programação e tudo mais, e aí quando eu saía dali, às vezes eu pegava e ia no restaurante almoçar. Ou de tarde eu ia tomar um café, alguma coisa com a minha esposa, fazer um lanche com a família. Tá errado. Porque diz que é para guardar do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Então isso acaba sendo uma cultura que fica dentro, inserida ali, que você não pode trabalhar, o teu empregado não pode trabalhar, o seu animal não pode trabalhar, você não pode trabalhar, mas aí você vai em um lugar e faz alguém trabalhar. Agora, esse negócio da cultura, por isso eu falo que é um tema polêmico, né? Esse negócio da cultura, se eu for, por exemplo, lá na África, passar o evangelho do jeito que eu conheço, do jeito que eu aprendi, eu vou como que eu vou fazer para passar o evangelho de uma forma que sobressaia a cultura, mas de um jeito que também não fira as pessoas, né? Porque isso também está na Bíblia, né? Que nós temos que amar ao próximo, né? O interessante de cultura é que a gente coloca muito a nossa, mas a gente não vê a de outros países. Você falou, tô com um ponto. Quando eu vou para a África, primeira coisa, você é mulher, alguns países você não vai nem conseguir falar. Você não pode nem sentar. Existem restaurantes, e eu estava estudando isso, acho que na Líbia, se não me engano, onde o restaurante é assim, a parte do restaurante é só homens, existe um salão separado para mulheres. Não se junta mulher com homem. E aí você fala assim, mas a Bíblia diz que isso pode? Não, a Bíblia não diz isso. Mas a questão é eu saber separar a cultura da Bíblia. Então, é complicado falar de Deus nesses países? É complicado, mas primeiro, para você não ofender essa pessoa que tem essa cultura, você vai ter que aprender a cultura dela. Então, a gente tem até projetos aqui de enviar missionários para fora, e eles passam aqui, por um intensivo de aprender como que funcionam as coisas lá. Então, às vezes vão pastores acompanhar as mulheres, onde as mulheres têm que aprender como que as mulheres vivem lá, para não ferir a cultura no primeiro momento. Então, eles são inseridos de forma que eles não firam a cultura, começam a modificar, mas a primeira coisa que tem e isso a gente não para ver porque a gente vive num país cristão, mas em outros países é um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem que colocar como norte? A cultura que eu tenho, será que a cultura que eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, existe algo dela que a Bíblia diz que é contra? Eu vou... por exemplo, no carnaval. O carnaval é coisa de brasileiro. Lá fora não é tanto assim. Será que essa festa da carne que a gente tem aqui, ela é contra a Bíblia? E aí eu falo assim, por que eu faço a pergunta? Você tem que falar que é. Mas você está estudando para saber onde que está dizendo que é contra? O problema das pessoas é que é justamente esse. Ela para de estudar a Bíblia e começa a ser eco. A gente está aqui estudando a lição todos os dias para você tirar a sua conclusão depois da sua pesquisa. E é isso que eu sempre falo, estuda a lição, porque ela vai te dizer o que a Bíblia diz sobre algumas coisas. E não sobre a cultura também, sobre a questão da experiência. O que é a questão da experiência? Existem religiões hoje que acham o quê? Que você entra num momento de transe e você começa a falar línguas dos anjos. E a pergunta que eu faço para as pessoas, língua dos anjos. Quando o anjo esteve aqui na Terra, que língua que ele falou? A língua da pessoa que ele estava falando. A comunicação básica. Ele emite uma mensagem, o receptor recebe a mensagem e ele tem que entender, senão a mensagem tem ruído e ele não...
justamente a língua dos anjos. Mas os anjos falam a língua das pessoas. Ah, mas lá em Atos 2, ele falava e todos entendiam. Entendiam por quê? Porque eles não tinham um foninho lá com o Google, tradutor, onde cada um ele falava e cada um estava a sua língua. Não existia naquela época. Hoje já existe. Hoje não faz mais sentido. Hoje você vai numa reunião global, uma reunião da ONU, você vai ver que alguns estão com fone. Por quê? Cada um tem um tradutor em sua língua. A língua era a língua falada, onde imagina um pescador falando para uma pessoa que fala inglês, uma pessoa que fala francês. Não ia dar. Ele mal sabia falar dele. Mas Deus usou essas pessoas e isso fez um milagre para que as pessoas entendiam. Porque aquele momento era um momento onde a disseminação dos cristãos ia levantar o mundo. Então a gente tem que ver isso. E as pessoas às vezes têm... mas eu tive uma experiência de transe que eu senti uma algo supernatural, onde eu senti a presença do Espírito Santo e eu comecei a falar línguas. Irmão, vamos estudar na Bíblia? Outra coisa, Bruno, é assim, ó, essa questão, eu recebi uma revelação e o Senhor me falou que agora eu não preciso mais guardar nada. O Espírito Santo nunca vai falar para você desobedecer a Bíblia. Isso é claro. Então, se você recebeu uma revelação que não existe, não precisa mais guardar nada do que está na Bíblia, isso não vem do Espírito Santo. Pode ser de qualquer outro espírito, menos do Espírito Santo. Menos do Santo. Aproveitando o gancho, Zene, nem a Bíblia vai dizer contra a própria Bíblia, que também é outra situação onde a gente tem pessoas que colocam o Novo Testamento em destaque e falam, o Novo Testamento diz que o Velho não existe mais. Não, a Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. Então, Jesus, quando veio, a gente até comentou isso, acho que na semana passada, Deus veio, eu vim para cumprir a lei. E que lei existia naquela época? Não era o Novo Testamento. Eu vim para cumprir Isaías, Jeremias, o Pentateuco, eu vim cumprir essas leis. Porque não existia o Novo Testamento naquela época. Eu vim cumprir o que existia. Naquele tempo, o Antigo Testamento. Então, nada do que está na Bíblia vai acontecer ela mesma. Exatamente. Então, o novo e o velho. Não é o novo agora, eu sou abonado dos 10 mandamentos porque existe um novo mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo. Não, na verdade, esse é um resumo do Antigo Testamento. E as pessoas começam a sobrepor nisso, elas começam a interpretar, e por isso que existe também várias igrejas, porque, não, eu estou lendo aqui que o sábado não existe mais. Então, Deus estuda no domingo. Então, Deus estuda no domingo, novo dia de guarda. Na interpretação, e aí vamos discutir essa ideia. Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia não está escrito. E Jesus mesmo, ele faz toda a referência ao Antigo Testamento, porque a única Bíblia que existia antes era o Antigo Testamento. Se a Bíblia não fosse verdade, se o Antigo Testamento não fosse verdade, Jesus não fazia nenhuma citação a respeito. E ainda ele disse, se vocês crescem em Moisés, saberiam que eu sou o Messias e creriam em mim. Então, ele cita Moisés, os escritos de Moisés do Antigo Testamento, como sendo a palavra de Deus. E aí, nós vemos o Novo Testamento falando de Jesus, e aí, de repente, a gente vê uma outra cultura agora desmistificando tudo, tirando Jesus de cena, né? E tudo o que ele falou de referências do Antigo Testamento, o Antigo Testamento não vale nada. Na verdade, a Bíblia é integrada e nós precisamos ter ela como base de tudo. Rude, últimas palavras aí, vai. O que você diria se você estivesse morrendo nesse momento? Mentira. Fala aí, rapidinho. Bom, vou terminar com o texto bíblico. Provérbios 1:7. 7:1. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O princípio do temor, né, a Deus é a sabedoria. E Billy Graham já dizia, o último nível de sabedoria é a humildade. Então devemos reconhecer quem é o Criador e quem é a criatura. Gente, existem várias palavras para falar aqui, né? Transcultural, o evangelho deve ser transcultural, deve estar acima da tradição, da cultura, da razão. Até porque se você fosse pegar a Bíblia, questão da razão que vocês estavam falando aí, né? Nós tiraríamos praticamente todos os milagres de Deus, inclusive a criação, como você falou sobre a ressuscitação de Jesus. Então você precisa entender o seguinte, que a lição ela fala sobre a cultura, sobre a tradição, não que estejam errados esses momentos, mas nada disso pode sobressair a palavra de Deus. E ela é a nossa como é que diz, a nossa blindagem, né, Zene? A gente estava falando um pouquinho sobre isso aqui no início também. Nós iremos finalizar agora, porque a partir das 10 teremos uma programação especial pela União,
Tá? Mas nós voltaremos às 11 horas com louvor, com nossa interação aqui pelo chat, com o nosso sorteio e com a pregação também do Demétrio dos Anjos. Deixa eu dar um oizinho para quem estava aqui falando comigo. Marli Santos, bom dia, feliz sábado também. Ju, bom dia. Celinha, bom dia, falou que faltou meu bom dia, mas foi a primeira que eu dei, né? Simone Palácio, beijo, feliz sábado. Edna Mello, oi Carol, é Edna do Tingui. Edna, feliz sábado para você. Jaque, mais uma vez, Darinha aqui agradecendo pelo irmão Paulo, né? Ivonei Santos, bom dia, povo de Deus. E nós voltamos, pessoal, às 11 horas, com muito louvor, adoração, sorteio. E tristes porque temos que terminar aqui, né? Mas vai pensando sobre isso. O evangelho tem que ser sobre isso aí. Fala aí, termina. Acompanha aí, não perca nenhum momento. Acompanha e não deixe de assistir. 10 horas às 11 horas. Vamos assistir todos esses momentos. Vem com a gente, tem sorteio aí, vai valer a pena. Até porque vai estar passando durante a programação também na sessão a fotinho do pastor, hein? Conte quantas vezes o pastor estava aparecendo na sua tela, que faremos um sorteio no final. É isso, pessoal. Até mais. Até daqui a pouco, hein? Não sai daí. Próximo domingo, às 20 horas, eu e você estudaremos sobre Daniel na Cova dos Leões. Não perca. Próximo domingo, às 20 horas. Venha conosco. Assistindo aí o pastor Mário, então desde as 10 horas, muito bom. É isso aí. Boa pregação. Agora voltamos aqui ao nosso Baca, né? E vamos ao lembrar vivo. pra quem chegou agora também, o que vai ter, Carol, no final da programação de hoje. Bem lembrado. Nós teremos aqui o sorteio para todos que estavam assistindo. O sorteio aqui de uma Bíblia de estudos. Essa Bíblia tá famosa aqui, né? Porque a gente tá sorteando quase todo sábado aí. E também a lição da Escola Sabatina desse trimestre, que nós estamos aí já na 4ª lição, agora vamos para a 5ª lição. Para você que ainda não tem, que gostaria de ter essa lição, participe do sorteio conosco. Mas só isso? Mas não, esse sábado nós estamos lembrando das nossas crianças. Porque todos os outros sábados eles não participaram de nenhum sorteio. Mas hoje nós estamos sorteando aqui, ó, uma Bíblia especial para crianças, olha que bonita aqui. Temos aqui também uma Bíblia do Pequeno Guerreiro, ó. Olha que peso. Que legal, você que hein? não é do Pequenos Guerreiros, é a oportunidade Pequenos de... Guerreiros. Você não é do aventureiro do Pequeno Guerreiro, mas Isso você aí, pode ganhar Pessoal, também, presentear eu vou só alguém. mostrar por dentro aqui, ó, didático aqui. Tudo didático aqui, eu vou Bem traduzindo legal. o que você está falando. Então. E o mais legal também aqui, ó, nós temos um devocional dos 3 palavrinhas. Olha, as crianças gostam desse aqui, hein? É devocional e eu já vi dentro, tem caça-palavras, tem muito legal pra, Que legal. pra fazer com a tua filha. Mas o que as crianças têm que fazer, Mas Carol, para as ganhar? crianças ganharem ou participarem desse sorteio, precisa mandar uma foto delas assistindo o nosso programa aqui, hein? Então, pode ser ali no WhatsApp do Espaço Bacaxeri, pode ser no WhatsApp aí do pastor, do grupo do Tingui, do Vila Esperança, seja onde você estiver. Ah, mas Carol, eu não sei aonde eu vou mandar essa foto. Eu vou colocar aqui durante aqui o nosso programa o meu WhatsApp para vocês ali, para vocês mandarem diretamente para mim, quem não tem, para onde mandar. Tá bom? Então, as crianças que quiserem participar desse sorteio precisam estar mandando para mim aqui a foto de que estava assistindo o programa, né? Comprovando aí. Já crianças me mandaram fotos aqui, hein? então fique esperto e manda a foto do seu filho acompanhando o nosso programa. Vamos lá. E lembrando também que no final do programa eu vou querer saber quantas vezes apareceu a foto do nosso pastor aí na sua tela. Não queime a tela, deixa o pastor passar lá. Gente, nós ainda não colocamos nenhuma foto, porque tinha gente que estava entrando ainda na transmissão, mas a partir de agora está valendo. Todas as vezes que você ver a foto do pastor Michel e a sua família aqui na nossa tela, você vai contando e no final eu vou querer saber, hein? Teve E gente os que acertarem, correrão. Gente, se você for no banheiro, viu, Keila? Durante a transmissão, leva o celular para você não perder a imagem do pastor aí e dizer quantas vezes passou para nós aqui. Mas antes da gente começar o louvor, vamos ver quem que está aí online conosco. E estava durante o programa, pode acompanhar comigo aqui. O último que eu dei oi aqui, deixa eu ver. Entrou a Aninha aqui. Ana Rosalina, feliz sábado. Ela entrou logo depois, eu não tinha visto. É isso aí. Quem mais entrou aqui? Adilson Cabelo, ZNL Fernandes. Ah, a Zene agora saiu daqui e continua conectada. É isso aí, Zene. Ela falou que está ligadinha. A Zene que conseguiu, né? Para hoje à noite na live, que nós vamos Exatamente. fazer com Voga. Às 20 horas, vai ter Voga aí. Um remember aí do Voga. Um remember né? do Voga e vai ter um sorteio bem especial à noite. Pessoal, em vez de você ficar vendo as lives do mundo aí, sabe? Hoje às 8 vai ter a nossa aqui.
Então, pai vê sertanejo, essas coisas que não presta. Tudo os bem cara que vai bebendo. ter Não. Vai ter uma concorrência na hora. Mas acompanha a gente às 20 horas de hoje, não esqueça, tá bom? O pastor até colocou no Instagram dele. Você abre a geladeira, cai uma live. Mas hoje vai cair uma live de Vai, Jesus. cara, a live do Voga hoje à noite. É isso aí. Vamos ver quem mais aí tá acompanhando conosco. Vamos falando aí junto comigo pra não ficar só eu falando Tô sem aqui. celular. Ó, fala. Zélia Fernandes, depois ZNL. Zélia Fernandes é a mãe A da Zélia é a mãe da Zene. Beijo, mãezinha da Zene. De fazer como ela faz aqui, né? Joanita Herzl. Débora Freire aqui, ó, sua digníssima. Dá um oi pra ela hoje. Você tá com o microfone aí. Olá, bom dia a todos. Saudade de vocês, viu? Você tá falando pra sua Mentira. esposa. Hã? É, oi pra sua esposa. Sim, pra minha esposa. Saudade de vocês? Sim, É isso aí. ela, das minhas crianças. Meu pai e minha mãe também estão assistindo. Beijo pra vocês, te amo. Beijo do gordo, fala Amo assim. vocês todos. Marcele tá assistindo aqui. Oi, Marcele. Feliz sábado. Quer participar do sorteio? Então continua ligadinho aí. Isso aí. Um abraço pro Paulo Paraguaçu. Isso, marido da daqui a Joanita, pouco a que gente sempre tem que canta mandar aí. abraço pra ele agora, né? Todas as nossas lives. Até a Delinha colocou ali em cima agradecendo aí pela, né, já Pra falei, irmã mas pela Joanita, benção que aí tá lá, do tudo- Paulo. Tem a esposa do pastor, a Raquel Moroz. Quero para minhas crianças, então manda foto. Opa, dos tem que pequenos mandar lá. fotinho aí, hein? Quem mais? Vamos lá. Ana Monteiro, ótimo sermão, parabéns. Ana Monteiro. O que é Ana Monteiro, Bruno? Ele nunca Ana vai Monteiro pra é sogra sogra, dele. sogra, É sogra. a cruz de cada um, a minha é Ana Monteiro. Que dó. Posso fazer uma citação aqui? Opa, sobre sogra também? Não, Ah, tá. Citação sobre sogra. um beijo pra ela. O meu coral tá assistindo também, gente. Beijo Opa! pra vocês. Como que é o nome do Jabá, coral? Jabá Jovem do Rods. Tingui, estão assistindo. Um beijo aí pro coral Jovem do Tingui. Daqui a pouco nós vamos Saudade de cantar vocês. Maranata. Você mandou pra eles aí? É, por causa Eles disso vão ter que eu cantar amo junto. essa Então música. faz o seguinte, ó, durante o louvor aqui, canta junto e filma e manda pra gente. Isso aí. Isso aí. Manda Vai a colar filmagem. filmando aí. Ó, se você mandar Coral do filmagem, vai Tingui. aparecer sábado que vem aqui no Isso, nosso então, momento aí, o coral né? Tingui, fazendo um desafio agora. Você que é do coral, durante aí o louvor, canta junto, a gente vai postar o coral cantando no louvor aqui, beleza? O coral não para com o corona, então mostra lá pra gente. Não vão envergonhar o Rods nessa hora, hein, gente? Vamos lá, galera. Represente aí, gente. por Ó, o favor, Miltinho me aqui também dando. Cadê minha foto? Não vi. O Miltinho queria a foto dele. Né? Pra onde que você mandou, Miltinho? Manda pra nós aqui pra gente tentar achar tua foto. Você mandou no meu celular, Ah, já é. quer ver no painel. Ah, no painel. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se Cadê eu o acho. Miltinho? Deixa eu dar um. É que a nossa câmera não consegue pegar profundamente. Pessoal, se você quer ver a sua foto, no sábado que vem teve um vídeo especial com a foto dessas famílias aqui. Deixa eu ver se eu acho a foto do Miltinho aqui que pediu. E peraí que agora até eu lembrar onde está. Vamos Olha, ficar cadê a por foto do aqui. Miltinho? Opa, achei aqui. Aí, o Vou mandar pra Miltinho mostrar aqui. Você que mandou saiu a sua direto foto. do Ó, mural. olha que honra, hein, Miltinho? Trazendo pra você aqui também. E o pessoal do Facebook que nos assiste, não esqueçam, precisa ir lá no canal do Baca TV, tudo junto, pra estar acompanhando todos os vídeos e as maiores orientações. Opa, o que foi? Olha, então me dá aqui, Mário, já. Temos, vim aqui e já ganhei mais um brinde, hein? Uma máscara para as crianças aqui, ó, do nosso amiguinho. Olha, Que legal. Que legal. É isso Prepara aí. uma máscara pra hoje à noite, hein, Mário? Pra live. Então, Temos que pessoal, sortear. estamos aí todas as E famílias. traz a logo aí. da forma de corpo lá, a forma do corpo também. Quem mais aí falando conosco, vamos dando seu bom dia aí pra gente. Até porque o ir Mário falando. Braghini, né, tá fazendo máscaras e quem quiser depois pega com ele máscaras aí. Num valor, né? Quem mais? Vamos lá, Marli Santos, Lucimara Fabrício, Marcelino Antunes, Bruna Rederge, deve ser parente. Cadê ô, Thaís? Dá um oi pro seu cunhado, porque do sábado passado a gente ficou devendo, né? Valeu. E aí, cunhado? Os Você dois, olha, né? Meu sem vontade. Assim. É que cunhado é assim mesmo, é? Não, eu gosto dos meus. Ó, um beijo pro Benhuri e um beijo pro Pataca, lá de Rondônia. Batata! Opa! Pataca. E pra minha irmã também, né? Minhas irmãs, a Fernanda e a Bruna. Pronto, chega, gente. Vamos cantar um pouquinho, senão o pessoal começa Calma aí, deixa eu dar mais um bom dia aqui pro Alan Martins, que tá aqui. E o pessoal tá pedindo meu número aqui. Eu vou mandar aqui já, tá, pessoal? Enquanto eles fazem a introdução aí. Então, se a sua criança está assistindo conosco, faça uma foto aí e manda pra nós. Vamos lá. Vamos lá? Vamos louvar? Grande Deus, Bruno. Que Deus possa ser muito grande na sua vida nesse momento que estamos passando. As coisas estão melhorando, a igreja vai voltar. Mas enquanto isso, o grande Deus está aí com você. O Espírito Santo de Deus está com você. Cante com a gente. Grande Deus, a letra vai ser colocada aí na tela. Cante com a gente, beleza? O nosso Senhor é grande. Não importa onde você está.
Cante e louve a Jesus. Vamos todos juntos. Todos juntos. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Os homens começam. Em tua presença quero estar, em tua presença quero estar, completo quero me entregar, completo quero me graças entregar, e cantar, graças e cantar, graças e cantar. graças Todos e juntos cantar. cantamos aí. Pois o Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, do esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Este Deus é maravilhoso, Ele é o grande Deus. Todos juntos. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Agora as mulheres começam. Jesus, eu quero te aclamar, Jesus, eu quero te com aclamar, alegria te louvar, com alegria te enquanto eu louvar, viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver. pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. Canta aí. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois o Senhor és nosso Criador, Canta com a gente aí, nas distrito. tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. És o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio sempre, aonde a gente estiver, em casa, na quarentena, ou trabalhando, ou aonde você estiver, Deus é o nosso refúgio. Vamos cantar assim, vamos todos. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. As mulheres começam. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno. és o meu abrigo. Solta a voz aí, canta. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em quem? Em ti, meu Deus. Amém. Você está cantando aí com a gente, louvando o nome do Senhor. As mulheres começam. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno. és o meu abrigo. És
És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Cante com a gente. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Canta com a gente agora, vai. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. Somente em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Não tem ninguém que possamos confiar, não tem político, não tem ninguém nesse mundo que possamos confiar, somente em Deus, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa salvação. Amém? Mais alguém aí da nossa live? Vamos ver quem mais aqui. Zeniele Fernandes, Delinha Abrão, Débora Freire Ribeiro, mais uma vez aqui. Patrícia Camila, bom dia, feliz sábado. O pessoal estava com um probleminha na transmissão aí, mas já voltou, está tudo em ordem. Vai mandando seu feedback aí pra gente. Já que, cadê o número da Carol? Eu coloquei ela em cima, mas eu vou repetir para você que está assistindo. 987780707. Pode mandar também para o pastor Michel, pode mandar aí para quem você conhece, que é amigo do Baca, aonde tiver. Menos pro meu celular, porque o meu não tá aqui. Teve gente que falou assim, mandei para o celular da Thaís. Então manda para qualquer pessoa que você conhece, que tem algum contato conosco, que vai chegar para nós aqui essa foto aí das crianças. Tá, gente? É isso aí. Vai mandando, continua mandando. Tentei compartilhar com alguns amigos, não estou conseguindo. Coloca lá no Baca TV, tudo junto, que está ao vivo, e lá você consegue compartilhar o link. Mas também a gente vai deixar ali agora no Espaço Bacaxiri também o link para você que quer compartilhar para outras pessoas também, tá? Mas também é só colocar Baca TV tudo junto no YouTube, que não tem erro, o que tiver ao vivo é onde nós estamos aí. Pessoal do Facebook também, mais uma vez, feliz sábado para você que nos assiste. Não tenho acesso aí a vocês que estão, mas pode mandar no seu oi, que depois a gente vai acompanhando aí. Se você quiser acompanhar melhor, entra lá no YouTube, no Baca TV, curta, tudo junto. Compartilhe. É isso aí. E compartilhe com seus amigos. Clique no sininho. Vamos cantar Maranata. Jesus prometeu, Bruno. Prometeu que voltaria. Ele sempre promete, ele sempre cumpre, né? Ele prometeu que viria uma vez para morrer pra gente. Ele veio e morreu. Isso me leva a crer e ter certeza de que um dia ele vai voltar para levar eu e todos nós aqui pro céu. E independente de corona, essas coisas, os sofrimentos que a gente passa, tudo isso vai passar. É por isso que falamos Maranata. O Senhor logo vem. Essa é a promessa dele. Amém. E a promessa do coral também, cantar junto aí, coral do Tingui. Quero ver umas fotos, hein? Vamos todos? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor Jesus, é nossa luz, é nossa salvação. Do que você vai ter medo, sendo filho do dono do universo? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Declare da sua casa. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor. Se você crê nisso, você vai cantar cada vez mais forte. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Antes de você dizer assim, eu gostaria de falar uma coisa para você. Estamos neste mundo passando por tantos problemas e ontem foi um momento onde eu vi muitas pessoas falando um momento triste para o Brasil. Não fique triste porque isso é o final dos tempos. Não fique triste porque o que nós devemos pedir e acreditar é que Jesus deve voltar. E é esse que deve ser a nossa esperança. Não é de que um país vai ser melhor, mas de que o teu Deus, o nosso Deus vai vir e vai acabar com tudo isso. Por isso agora que eu da sua casa, eu quero que você cante de todo o seu coração, de toda a sua alma, clamando para que esse Jesus venha mais rápido possível.
Cante assim agora. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora, vem Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora, vem Senhor Jesus. Você acredita nisso? Você acredita nisso de todo o seu coração? Não deve ser palavras da boca para fora, né, Bruno? Quando a gente fala, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa mensagem, porque nós somos adventistas, porque nós aguardamos esse advento. Esse Deus que veio nessa terra, morreu, ressuscitou e prometeu que iria voltar. E a promessa que Ele faz é uma promessa eterna. É uma promessa que nada neste mundo vai acabar. E a promessa é de que Ele vai te levar para um lugar melhor. E essa oração, eu não tenho palavras para dizer, porque eu espero e eu almejo esse dia. Quantos de nós gostaríamos de estar agora nas igrejas, louvando o nosso Deus e não podemos? Eu vi até essa semana uma mensagem que dizia assim: a maior aglomeração que eu quero é de um povo nas igrejas sedento e clamando a Jesus para que Ele volte logo. É isso que você anseia? É essa aglomeração que você quer? O derramamento do Santo Espírito de Deus? É isso que nós devemos clamar nessa manhã. E não esqueça também, a Bíblia diz que somente que depois que esse evangelho ser pregado a toda língua, tribo e nação virá ao fim. Faça a sua parte. Não guarde essa mensagem só para você. Leve a outros. Há ainda pessoas lá fora que precisam de esperança. Há pessoas que, quem sabe, deveriam estar escutando tudo que a gente está cantando e tudo que vai ser pregado. Compartilhe a mensagem. Se você tem vergonha, é só você compartilhar um link. Não se esqueça disso. Há pessoas que precisam de esperança. Compartilhe a esperança. Vou pedir para você agora que está em casa e nós aqui. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Santo e amorável Pai que está nos altos céus, acabamos, através dos nossos louvores, colocar nossos corações no altar, entregando nossa vida, nossos corações, entregando aquilo que nos causa dor e entendendo que o Senhor pode renovar nossas vidas. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Faz com que citamos todos os dias a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos receber a luz que vem do céu e sermos luz aqui na terra, para que possamos ser sal e dar sabor à vida de pessoas que estão repletas de dores e sofrimento. Senhor, há muitas pessoas que estão sofrendo em casa. Tem pessoas que estão em casa, mas lá no íntimo dos seus corações elas sentem dor, sentem um vazio. Nesse momento, fala ao coração delas, conforte-as, que elas sintam o teu abraço, Senhor, que elas possam entender que nesse momento de sofrimento, tu estás com elas, porque tu disses que no vale da sombra da morte, tu estaria conosco. Senhor, dá um bom seguimento de culto para nós. Abençoa o Demétrio, que ele possa repassar aos nossos corações uma mensagem que vem diretamente do céu. É isso que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Vai mandar o beijo especial hoje, que sábado passado nós não demos, para o Paulo? Já mandei Mas agora chama o Paulo aí, o Dodô, conosco, porque nós vamos fazer nosso lugar de paz. E esse momento agora de alegria é o momento de você cumprimentar, porque quem está em casa pode se abraçar, né? Você que está em casa, abraça. A gente aqui vai ficar só no soquinho, mas você abraça aí em casa. A gente chega aqui se cumprimentando pelo cotovelinho, né? É difícil, né? A vontade, né, Mário? Era de abraçar, era de brincar e... Mas o que você tem que ficar feliz é que nesse momento você pode sentir também a presença de Jesus. E esse não tem problema, porque esse não vai passar vírus nenhum, né? E faça da sua casa um lugar de paz, um lugar de amor. Exatamente. Então bora lá com a gente. Vamos todos juntos? Alegria estar em um lugar onde eu possa orar e amar. Dê um cotovelo aí pro seu amigo. Meu amigo e me dá Um tchauzinho de longe, mas um abraço apertado pra todo mundo. um aperto de mão. Por 1000 vezes pensei em encontrar uma casa de paz, um refúgio contigo, pois só tu traz alívio ao meu coração. Percebi que em ti eu posso
posso achar o amor como o mundo não dá. A essência da vida, estar em união. Quanto tempo perdi em dedicar minha força sem imaginar que o que é preciso é a tua salvação. Tu és abrigo, tu és abrigo. Feliz eu sou contigo, feliz eu sou. Tu és abrigo, tu és abrigo. És tudo que eu preciso. Cante com a gente aí de casa. Lugar de paz, lugar de amor. É quando eu estou perto de quem? Do meu Senhor. Lugar de paz, lugar de paz, lugar de perdão. A graça de Cristo da salvação. Da salvação, lugar de paz. Agora é o Braguinha. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão. E nossa voz, com sons de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Aê! E aí, gente, curtiram o vídeo? Gostou, né? Várias pessoas cantando, mas eu tenho mais uma essa semana. É o seguinte, eu tô sentindo que tem pessoas que estão precisando de esperança. Essa semana você vai fazer o seguinte, você vai pegar um versículo da Bíblia que você, sabe aquele que você gosta, que você tem esperança? Então, aquele versículo de esperança que te conforta, que te dá esperança, você vai gravar e mandar pra gente. A gente, durante todas as programações do Baca, vai passar cada versículo de cada um, vai colocar aí embaixo o versículo que você escolheu. Então, essa semana é o seguinte, grave um versículo de esperança pra você. A gente vai compartilhar aqui no espaço, beleza? Hoje pela manhã, como vocês já sabem, estaremos aqui com o Demétrio. Demétrio, que Deus te use, te unja e que você seja abençoado. E que prepare seu coração aí.
as palavras vêm de encontro ao seu coração. Som. Bruno, a gente segue aqui, pode ser? Me ajuda a tirar aqui. Isso. Making off aí, por favor. Bom dia para vocês que estão aqui no Espaço Bacaxeri. Obrigado. Na Igreja do Bacaxeri. Obrigado pela correção. Isso é porque eu sou membro daqui, né? E bom dia para você que está me assistindo aí de todo o Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, via o link aí da internet. Compartilhe esse link, está lá na minha bio, compartilhe ele, tá bom? Para pessoas e amigos que você gostaria que assistissem a palestra, a mensagem dessa manhã. Então vamos lá, obrigado Carol pela água. Eu gostaria de, antes de abrir aqui o texto bíblico, fazer uma introdução aqui com vocês. Você que está no Facebook da Débora aí, é da Débora ou do Baca? Ok? Então você que está no Facebook e no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu fazer uma introdução aqui para vocês antes. Hoje eu quero falar um pouquinho de um assunto cujo tema será Não Tenha Medo. A Bíblia é o conjunto de livros mais antigo, um dos conjuntos de livros mais antigos da face da Terra. Contrariando a ciência então conhecida pelo homem, a Bíblia se tornou foco de críticas, se tornou foco de descrença por parte daqueles que consideramos como as grandes mentes do planeta Terra. Tá? Os homens, mulheres, cujo intelecto são admirados aí por todos nós e classificamos eles como as mentes mais brilhantes da Terra. Muitos deles assumiram uma posição contrária à Bíblia e eles têm os motivos deles para fazerem isso. O fato de nem tudo ser explicado pela ciência não significa que é falso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e é exatamente sobre isso que eu vou falar. Por isso o tema é Não Tenha Medo. Se você estiver com Bíblia na mão, pode abrir o livro de Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, eu quero começar aqui com uma visão que eu poderia classificar como uma visão perturbadora do profeta Ezequiel. Durante 18 anos, eu tenho me dedicado no estudo e na pesquisa sistemática dos livros sagrados do cristianismo. E durante 18 anos, o que mais me chamou a atenção, depois de ter feito tantos estudos, depois de ter cursado a teologia, o que mais me chamava a atenção e me chama a atenção até hoje é o fato da Bíblia mencionar a existência de uma raça de seres superiores que controlam e comandam as civilizações de todo o universo. Foi isso que me chamou bastante atenção. Tá? E aí a pergunta que eu faço agora é: estariam esses seres superiores agindo no nosso mundo, na nossa política, ou nos cataclismos que têm varrido a face da terra, nas pragas, nas enchentes, inundações, enfim, estariam eles controlando todas essas atividades que estão acontecendo conosco? É exatamente isso que nós vamos falar aqui. Então, eu quero puxar aqui para você alguns textos que nós vamos ver hoje, e eu quero fazer algo um pouco diferente hoje, até mesmo para vocês que estão aqui na Igreja do Bacaxeri e para você que está me assistindo online. Hoje eu trouxe algumas informações, muitas informações, para poder transmitir aqui para vocês. Mas eu quero começar com a leitura do texto do livro de Ezequiel. No capítulo 1 do livro de Ezequiel, vamos ler aí alguns textos. Está escrito o seguinte. Tá? Antes de ler o texto aqui, eu vou fazer uma breve oração. Onde você estiver, pode fechar seus olhos. Tá? Senhor Deus, estamos aqui em Curitiba, no Paraná, transmitindo uma mensagem que está chegando em todo o Brasil, na África, Estados Unidos, Inglaterra, em todos os lugares que estão acessando os links. Eu peço que o Senhor, nesse momento, nos oriente através do Espírito, dos anjos, para que possamos não somente ler, compreender e assimilar tudo que está escrito aqui. Tá? E tudo que está sendo falado
ou cantado seja para a honra e glória do teu próprio nome. Obrigado por tudo, desde já te agradecemos pela tua presença conosco. Em nome de Jesus, amém. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus. Eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra de Deus ao profeta Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão de Deus. Disse o profeta: olhei, e eis que um vento muito forte, tempestuoso, vinha do norte, em uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Começa a prestar atenção agora. Começa a prestar atenção agora no que ele está falando. Comece a prestar atenção agora no que ele está vendo, na experiência que ele está tendo. Ele está vendo uma nuvem. Tenta imaginar um céu escuro, nuvens negras subindo e chocando-se umas às outras. Elas vêm do norte, geralmente, não é sempre, mas geralmente quando a Bíblia cita vem do norte, está falando de ameaça, está falando de alguma desgraça, está falando de algum inimigo, algo que está vindo do norte. Vem uma nuvem com fogo a revolver-se. Então pense imaginar agora nuvens negras se chocando, delas fuzilando fogo para todo lado, saindo fogo, relâmpagos, trovões. O resplendor da nuvem iluminando tudo, juntamente com a escuridão, uma mistura completa. E agora ele fala algo interessante. Ele vê saindo da nuvem um metal maciço, brilhante, saindo do meio do fogo. Ele continua. No meio dessa nuvem saía uma semelhança, e ele não consegue descrever o que ele está vendo agora. E em palavras humanas ele cita, saindo uma semelhança de 4 criaturas vivas, ou 4 seres viventes, cujo a aparência era esta. Eles pareciam com seres humanos, eles pareciam com homem. Porém, cada um deles tinha 4 rostos. Agora começa uma descrição terrível, espantosa, assombrosa. Como também eles tinham 4 asas. As suas pernas eram pernas direitas, e a planta dos pés, cujos pés era como se fosse de um bezerro, e reluzia com o brilho do bronze polido. Debaixo das asas eles tinham mãos de homens. Aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos, quase que eu falei rostos, rostos e asas. Estas se uniam umas às outras. Veja, eu não sei você, mas parece que não dá para entender nada do que ele está falando, né? E se viravam de um lado para o outro. O que eu quero chamar a atenção, quero que você preste atenção na dificuldade que ele está tendo para poder descrever o que ele nunca viu, tá? 4 rostos, 4 mãos, 4 asas. Eles não se viravam, eles iam para todo lado. Eles andavam para frente, para trás. A forma dos seus rostos, agora ele tenta descrever o rosto. Era como o rosto, um rosto parecia como homem, o da direita. Os outros tinham o rosto de leão, e depois de águia, e depois de boi. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada criatura tinha 2 asas. 2 unia-se uns aos outros. 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para frente, para onde o espírito havia de ir. Iam eles também. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas flamejantes. O fogo corria resplandecente por entre eles, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes se moviam à velocidade de luzes e relâmpagos de um lado para o outro. Vi os seres viventes que ainda com eles haviam rodas na terra, e elas estavam ao lado deles. O aspecto desses discos, dessas rodas, dessa estrutura, eram brilhantes como metal, como berilo, pedra preciosa. Tinham os 4 as mesmas aparências, cujo aspecto e estrutura eram como se estivessem rodas dentro uma da outra. Andando elas, podiam ir em todas as direções, sem precisar se virarem. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas as mesmas estavam cheias de olhos.
e ao redor, andando entre os seres viventes. Andando os seres viventes, as criaturas andavam, as rodas andavam atrás deles. Por onde eles iam, elas iam. Se eles se elevassem, elas elevavam-se também. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se levantavam juntamente com eles. E porque nelas havia o Espírito dos seres viventes, andando sobre elas. Conseguiu entender alguma coisa do que você ouviu? Conseguiu entender alguma coisa dessa assustadora visão do profeta Ezequiel? Os mais críticos e céticos do livro sagrado afirmam que Ezequiel sofria de uma doença mental. E uma doença que provoca alucinações e faz com que a pessoa veja formas geométricas espalhadas por todo lado. Mas eu acredito que a precisão das descrições de Ezequiel ultrapassam qualquer patologia neural. De fato, ele estava vendo algo, o que muitos povos antigos também testemunharam e relataram em suas culturas. Nuvem, fogo, metal brilhante saindo do fogo. Separei alguns itens aqui que me chamaram a atenção e que durante anos eu estudo e também não consigo entender direito. O aspecto dessas criaturas, como carvão. O carvão em brasa tem uma cor semelhante ao fogo, tem uma cor semelhante laranja, vermelho, carvão em brasa. Ele diz que as rodas, os discos que acompanhavam esses seres por onde eles iam, também eram brilhantes como berilo, uma pedra preciosa. E o berilo, curiosamente falando, tem 4 cores que o destacam: verde, amarelo, vermelho e branco. São as 4 principais cores do berilo que destacam o berilo. O interessante é que a fusão do amarelo com o vermelho provoca também uma cor laranja. Guarde bem essas informações. Uma roda dentro da outra. O que me chamou também a atenção na descrição da roda foi a flexibilidade e a velocidade com que elas podiam se mover em todas as direções. O fato de ser algo completamente quase que indescritível provocou medo no profeta. Tá? E a iluminação das rodas que incandesciam com os seres como relâmpago, às vezes fogo, às vezes laranja, às vezes vermelho, às vezes verde, branco, voavam em todas as direções, praticamente em velocidades que o profeta não conseguiu descrever, senão utilizando o termo relâmpago. Não é a primeira vez que os homens que escreveram a Bíblia sentem dificuldades em narrar aquilo que eles nunca viram e que teoricamente não pertence a esse planeta, não é dessa terra. Eu quero chamar a atenção para você agora em alguns dados que eu coletei durante essa pesquisa. Dia 16 de julho de 1945, a terra tremeu no deserto de Jornada del Muerto, lá no México. O exército americano detona com sucesso a primeira bomba atômica do mundo. Semanas após do teste chamado de Teste Trinity, semanas após, Hiroshima e Nagasaki sofreram um bombardeio americano com bombas atômicas e o resultado foi cerca de 200 mil homens, mulheres e crianças mortos. E outros milhares foram desfigurados pela radiação. Em uma guerra mundial que tinha tirado 85 milhões de vidas e ameaçavam outras milhares de vidas, as bombas conseguiram levar o Japão à rendição. Porém, algo inesperado acontece no Novo México após as explosões. Uma série de avistamentos de objetos metálicos brilhantes começam a ser vistos por inúmeras testemunhas que relatam mais de 800 avistamentos espalhados por aquela região. E todos os relatos constam que as bolas de fogo que brilhavam no céu eram verdes e que voavam uma velocidade indescritível por todas as direções. Elas não tinham um parâmetro ou um padrão para voar. Simplesmente atravessavam os céus, seja da direita para a esquerda ou de baixo para cima, leste, sul ou norte, oeste, em uma extrema velocidade. Mas não para por aí. Nas culturas antigas, essas aparições já haviam sido documentadas e já haviam sido escritas por séculos por povos antigos como sumérios, babilônicos,
maias, incas e egípcios. Grandes construções antigas como pirâmides, as escritas antigas com símbolos de seres extraterrestres já estavam documentadas pelos povos antigos, mas até então não havia despertado tanto o interesse do mundo. Logo após o teste Trinity de 1945, a incidência dessas aparições, desses avistamentos, aumentaram de forma exponencial e o mais curioso, principalmente sobre as bases nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. Em 24 de julho de 1947, um piloto americano viu 9 objetos que a velocidade de mais de 1.900 km por hora riscavam o horizonte, desaparecendo no céu em direção a bases nucleares dos Estados Unidos. Em 23 de 4 de 2019, depois de tantos avistamentos e relatos de pessoas que faziam parte, militares e cientistas, que faziam parte da base americana, em 23 de abril de 2019, a Marinha dos Estados Unidos anuncia diretrizes formais para incentivar os pilotos a relatar os avistamentos dos estranhos objetos que voavam em direção às bases nucleares. Em 29 de agosto de 1949, os russos conseguem construir sua primeira bomba atômica e, com sucesso, eles explodem ela. Ameaçados pelo poderio americano, os soviéticos testam a sua primeira bomba nuclear. E agora começa uma corrida armamentista, onde os Estados Unidos desenvolvem uma outra bomba em 1952 e uma bomba de hidrogênio. Eles testam ela embaixo da água e o resultado é aterrorizante. O poder colossal da bomba de hidrogênio americana superou em 700 vezes o poder de destruição das bombas que caíram sobre Nagasaki e Hiroshima. Nesse momento, a preocupação dos governos aumenta e o governo americano distribui mais de 200 câmeras especiais para as unidades de energias atômicas devido a mais de 800 relatos de avistamento desses objetos estranhos que sobrevoavam os locais das bases militares. Esses intrusos misteriosos despertaram o medo das nações. Os americanos com medo de ser os russos e os russos com medo de serem os americanos. A preocupação do governo era manter o sigilo sobre isso. Em setembro de 1964, a Força Aérea se prepara para o lançamento do teste do míssil ICBM. Esses mísseis foram projetados para reduzirem o tempo do ataque da Rússia de 12 horas para 30 minutos. Tenta imaginar um míssil que consegue reduzir o tempo de ataque de 12 horas para 30 minutos. Eles foram disparados e, para filmar o teste, o tenente Robert Jacobs monta uma câmera telescópica a 200 quilômetros da base de lançamento do míssil ICBM. E uma coisa impressionante acontece nesse momento. Registrado em 1964, as imagens recém-reveladas mostram um objeto luminoso viajando e voando ao lado do míssil a mais de 17.700 km por hora, disparando raios de luz e desativando o míssil do teste nuclear. Com certeza, o míssil provocaria centenas de milhões e milhares de mortes em fração de segundos. Em 30 minutos, bastava uma ordem e milhares de pessoas seriam extintas. E as câmeras revelaram que algo impressionante, brilhando como relâmpago, voava ao redor do míssil, disparando feixes de luz e destruiu completamente o míssil antes que ele fizesse alguma coisa. Mas o incidente mais chocante da história desses avistamentos aconteceu em 1967. Dia 27 de setembro de 2010, recentemente, as autoridades e oficiais militares americanos decidiram quebrar o silêncio e o acobertamento por décadas, anunciando uma coletiva de imprensa sobre o contato com esses seres misteriosos que desafiam a ciência humana.
E o incidente mais chocante da história foi em 1967, quando objetos brilhantes da cor do berilo pairaram por cima de uma base nuclear americana e desativaram 10 mísseis nucleares, numa profundidade a 15 metros de profundidade, dentro de uma cápsula completamente armada de concreto. Os mísseis foram desativados. Eu tomei a liberdade de pegar aqui o depoimento dos guardas americanos e anunciaram aos oficiais no momento que aconteceu tudo. Os guardas comunicaram aos oficiais que luzes estranhas estavam voando por cima deles. E elas estavam voando muito rápido. Elas paravam de repente, invertiam o curso e sem ruído algum de motor. O oficial ignora as informações e diz que se algo mais interessante acontecer, para eles ligarem novamente. E o oficial continua lendo seu livro. Forças misteriosas começaram a monitorar e controlar as instalações nucleares da base americana de 1967. Cerca de 5 minutos depois, o pânico se instaurou nessa base. Os alarmes começaram a tocar, os soldados começaram a ligar em pânico, aterrorizados, avisando os oficiais. Todos os guardas estão aqui com armas em punho e nós estamos vendo um gigantesco objeto laranja avermelhado, oval, da cor do berilo, pairando acima do portão da frente. O oficial imediatamente ordena que usem toda a força necessária para deter o objeto, caso esse objeto passe da cerca. E o incrível é que quando o oficial dá a ordem para os soldados atirarem ou deterem o objeto que estava fora da cerca, o objeto decidiu não entrar na cerca. Os alarmes dispararam e agora os controles dos mísseis ICBM começaram a ser desativados. Manualmente, um a um, os controles começaram a ser desativados. Todos os controles dos mísseis são individuais. A chance de um ataque hacker ou algo parecido atingir uma base a praticamente mais de 15 metros a profundidade protegida de concreto eram mínimas. E agora aquele objeto estranho assume o controle sobre os aparelhos e começa a desativar os mísseis que estavam projetados para serem lançados. O oficial, ao perceber os controles sendo desativados sem auxílio de mãos humanas, acorda o comandante, explica sobre os telefonemas e conta os detalhes, e para sua surpresa é informado pelo comandante que a mesma coisa aconteceu há semanas atrás em diversas outras bases espalhadas pelos Estados Unidos, que estavam projetando o lançamento dos mísseis. Em entrevista à History Channel, o oficial disse: "Cheguei à conclusão que esses objetos não eram da Terra, pois nós não tínhamos nada que pudesse fazer algo assim na época e muito menos agora. Tive que manter o segredo e o sigilo por mais de 25 anos. Eles não danificaram os mísseis. Eles não machucaram ninguém. Se eles tinham algum tipo de arma, não usaram contra nenhum dos guardas. Então, para mim, a mensagem deles foi a seguinte: livrem-se de suas armas nucleares. Elas não os ajudarão de forma alguma a avançarem em sua civilização." Foram enviados sinais desses objetos a mais de 15 metros de profundidade, atravessando o concreto e desativando os mísseis nucleares que poderiam ter varrido da face da Terra centenas e milhares de vidas. Para você ter ideia, o poder de destruição dos mísseis Minuteman, que eram os mísseis que estavam lá embaixo, cada míssil possuía um alcance de 9.656 quilômetros e 1,2 megatons de potência. As bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki possuíam apenas 15 quilotons de potência. O que significa 15 mil toneladas de explosivo foram as bombas que caíram em Nagasaki e Hiroshima. Porém, os mísseis Minuteman possuíam 1,2 milhões de toneladas de explosivos. A base nuclear americana detinha na época um arsenal de 150 mísseis Minuteman que foram desativados pelos estranhos objetos metálicos maciços que brilhavam da cor do berilo. Em 1982,
Vários mísseis entraram em sequência de pré-lançamento na União Soviética. Uma outra força agora, sobre a Rússia, ativa os mísseis para que eles detonem. E os cientistas e militares correram de todos os lados para desativar os lançamentos. Parece que nós temos duas forças poderosas lutando, uma para destruir o planeta e a outra para proteger o planeta. E eu fecho esses relatos com as palavras do ex-ministro de Defesa do Canadá, Ron Paul Haler, que disse: eu acredito que esses seres, ao longo dos anos, catalogaram todas as instalações nucleares do mundo inteiro para saber o que esperar em caso de emergência. Gostaria que você abrisse sua Bíblia agora no livro de Isaías. No capítulo 24 do livro de Isaías, nós temos uma informação que eu poderia classificar como uma informação perturbadora. O livro de Isaías, no capítulo 24, tem uma promessa dizendo que a terra toda será destruída. Ela será desolada e a superfície da terra será queimada. Mas não será somente por forças humanas. Algo externo está vindo sobre nós. Estamos vivendo no meio de uma pandemia. E o mundo inteiro foi afetado por um vírus. Há teorias de conspirações que afirmam que os laboratórios de determinados países criaram os vírus por alguma razão. Porém, se você analisar muito bem o vírus atual que está atingindo toda a Terra, a finalidade maior dele não é matar. Em comparação a demais doenças, o coronavírus não está matando como tecnicamente deveria matar. O que tudo indica é que esse vírus é apenas um ataque não somente nas vidas humanas, porque ele não tira tantas vidas assim, embora seja extremamente contagioso, mas ele está sendo um ataque em todos os países, ele está sendo um ataque em todas as economias, ele está sendo um ataque em todas as empresas. Ou seja, ele pegou rico, pobre, ele não fez distinção. Ele parece algo muito maior do que apenas algo criado por mãos humanas. O capítulo 24 de Isaías descreve o momento em que a ira divina vai cair na terra, praticamente sem mistura de misericórdia, e vai destruir tudo o que encontrar pela frente. Pergunta: seria motivo de terror ou medo para nós as coisas que ainda estão previstas a cair sobre a face da terra? Mas eu gostaria também de mostrar para você o capítulo 7 do livro do Apocalipse. E no capítulo 7 do livro do Apocalipse, nós temos aqui um texto bem interessante que fala, João descrevendo uma das criaturas poderosas do céu em pé nos quatro cantos da terra. Logo nós entendemos que ele está empregando aqui uma linguagem até certo ponto poética, porque a terra redonda não tem quatro cantos. Mas entendemos que ele está se referindo aqui aos pontos cardeais da terra. Ele está mostrando que essa criatura que está em pé nos quatro pontos cardeais da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra. E quando ele cita os quatro ventos da terra, ele completa dizendo: para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. João está mostrando que esses ventos que estão destinados a soprar sobre a terra são cataclismos, são destruições, são convulsões, transformações em grandes proporções da crosta terrestre, catástrofes. Ele está falando de inundações, de dilúvios, ele está falando de doenças, de pragas, de pestes, ele está falando de guerra, e ele está falando de guerra nuclear, destruição em massa. Mas existe uma criatura poderosa em pé, impedindo que essas destruições aconteçam. E não só uma. João diz que vê outro anjo voando, subindo do nascente do sol. E esse anjo tem o selo de Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro. Ele viu quatro criaturas poderosas, cada uma detendo as destruições que estão preditas para cair sobre a face da terra. Cada uma detendo os armamentos nucleares e termonucleares que destinam-se a destruir o planeta em fração de segundos.
Ele vê que eles estão segurando, eles estão detendo, eles possuem o poder da destruição, mas estão segurando, eles estão detendo até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que me faz correr para Salmos 91. E ao chegar a Salmos 91, eu quero finalizar essa mensagem dessa manhã com Salmos 91. Não vou ler os Salmos completamente, mas eu quero mostrar para você que uma das frases mais pronunciadas por estes seres poderosos em todos os momentos que foram registrados andando entre os homens na Bíblia, no livro da qual as maiores inteligências da Terra criticam, desprezam e ignoram. Esse livro bíblico contém as informações sobre estes seres misteriosos cuja ciência gasta tanto para tentar descobrir de onde são, o que são e de onde vieram. A Bíblia mostra eles aparecendo desde o princípio da Terra. A Bíblia mostra um grupo protegendo e outro grupo destruindo a terra. A Bíblia mostra que essas criaturas poderosas podem governar o universo e governam junto com Deus. O livro de Hebreus os chamam de ministros de Deus, que estão a favor daqueles que herdarão a vida eterna e a salvação. O Salmos 91 declara que todos aqueles que estiverem protegidos na sombra do esconderijo do Altíssimo serão guardados por essas criaturas que brilham como relâmpago, por essas criaturas que se movem à velocidade da luz, por essas criaturas que têm o poder sobre os elementos da terra, sobre o mar, sobre a terra, sobre o ar, e que podem destruir a terra em fração de segundos. Eles não estão aqui para nos destruir, eles não estão aqui para nos aniquilar. Essas criaturas mencionadas por Ezequiel e essas criaturas mencionadas por Apocalipse estão aqui para nos proteger e para nos defender. Eles são os querubins e os serafins, ministros do governo eterno de Deus, a favor daqueles que herdarão a vida eterna e a salvação. É certo que na terra também nós temos um grupo de serafins e querubins que caíram aqui e também possuem um poder semelhante ao poder dos que são os anjos de Deus, e que estão disponíveis também para destruir a terra. Mas a mensagem dos príncipes do universo nesta manhã para você é: nenhum mal vai acontecer, praga nenhuma chegará à tua casa. E essa mensagem é diretamente dada àqueles que pertencem a Deus e àqueles que estão escondidos, que ficarão escondidos no esconderijo do Altíssimo e que receberão o selo de Deus em suas frontes. Mas sobre este assunto, o selo de Deus, nós falaremos num outro momento. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde na esperança de que tudo o que vai acontecer sobre a face da terra já está predito e não há chances alguma de isso ser alterado. Portanto, mantenha sua fé firme na palavra de Deus e na confiança dos poderosos guardiões celestiais que serão enviados a favor daqueles que viverão para sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Oração? Querido Deus e Pai que está do céu, te agradecemos por ter enviado os querubins e serafins, seres resplandecentes de luz e poder, para desativar as bombas nucleares e termonucleares. E pedimos também, e agradecemos também, pelo fato de eles estarem nos cercando e nos rodeando 24 horas por dia, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. É certo que a destruição anunciada por tua palavra vai acontecer, mas a mensagem dos anjos para aqueles que pertencem a ti essa manhã é: não tenham medo, apenas confiem em Deus e estarão seguros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, em nome de Jesus. Amém.